Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 11 de novembro de 2021, uma quinta-feira, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre a situação do Bitcoin, das principais moedas do mercado, né, as 10 maiores em market cap, e analisar as moedas que foram pedidas aí por vocês no vídeo, nos comentários do vídeo de ontem, beleza? Bem pessoal, só esclarecendo, tá? Ontem o mercado ele foi, depois que eu tinha gravado aquele vídeo, eu vi, descobri o que causou aquele susto no mercado, fez o Bitcoin cair, tá? Foi um FUD, tá? Espalharam aí um boato de que a Evergrande ela não teria pago a dívida, até uma das empresas que ela devia disse isso, tá? Mas depois foi esclarecido aí que não, que eles pagaram outras empresas e que a situação não é catastrófica aí como foi espalhado. Mas o boato se espalhou e ajudou aí a derrubar o Bitcoin ontem. E depois daquele dump de ontem, agora com as coisas mais claras, vamos dar uma olhada nos gráficos hoje aí e ver como que ficou a situação, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu peço que se você não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva. E se você quer receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui diariamente, ative o sininho aí embaixo. E se você quer me dar uma força, quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aí embaixo que você me ajuda bastante, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos começar aí falando do Bitcoin que fez aquela queda ontem, depois aí de boatos aí relacionados a Evergrande, né, aquela construtora chinesa que derrubou os mercados aí em setembro, tá, com alguns boatos aí de que ela estaria quebrando, de que ela não conseguiria pagar a dívida. Enfim, o mundo ficou com medo de uma nova crise, estilo aquela de 2008, né? Mas, pessoal, parece assim, agora vendo com mais clareza, parece que foi um boato ali que jogaram no mercado para assustar o mercado. Tá, foi uma notícia aí que saiu, que espalhou de forma aí, sem ter coisas confirmadas, né? Então, acabou que foi quase não uma fake news, porque teve umas conversas lá e assustou o mercado e o negócio saiu se espalhando e acabou sendo distorcido, tá? É aquela velha história, tipo fofoca, né? Que uma pessoa fala uma coisa, a outra aumenta e vai espalhando no Telegram aquilo ali, no Twitter, e acaba assustando os mercados. Mas então, pessoal, hoje o Bitcoin segue aí, né? Nesse momento ele está $65.026 na Bitstamp, tá? A corretora aí com o maior histórico de negociação, né? Tem um histórico mais antigo, então a gente costuma analisar os gráficos dela, tá? E pessoal, se a gente for para o gráfico do Bitcoin aqui, o alvo daquela bandeira de alta maior, tá? Que a gente tinha formado lá no gráfico semanal, eu comentei muito sobre ela aqui no final de setembro e início de outubro, quando ela estava aí sendo rompida, tá? A gente tinha um alvo para ela lá na região dos $69.000, tá? E o Bitcoin, nesse movimento de alta dos últimos dias aí, ele bateu aquele alvo nosso lá na região dos $69.000, beleza? Então, dá para dizer aí, né, que o alvo daquela bandeira de alta, ele já foi aí alcançado, beleza? Mas agora a gente tem aqui uma outra bandeira de alta que formou recentemente no gráfico do Bitcoin. Essa bandeira de alta foi rompida, a gente teve o pullback, a gente teve tudo bonitinho e o alvo dela tá ali na região dos $88.000, tá? Então, o Bitcoin ele segue aí com alvo lá na região dos $88.000, apesar dos pesares, apesar de ele ter caído aí ontem, dele estar aí fazendo constantes liquidações, né? Ele sobe, aí o pessoal começa a entrar comprado, ele vai, cai, derruba muito rápido, é uma queda de 5% rápida, ela é suficiente aí para fazer liquidação em pessoas que estão muito alavancadas, tá? Então, acaba que tira muita gente do mercado. O Bitcoin ele fez esse movimento
E, pessoal, na minha visão, a gente tem uma tendência de alta aí, tá? A gente consegue ver aqui que ele já vem desde o dia 28 de outubro fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? Então, tá tudo aí ainda sob controle. A perspectiva para o Bitcoin nas próximas semanas aí é a região dos 88 mil dólares, beleza? Por enquanto, pessoal, se a gente for aqui para tempos gráficos menores, a gente não consegue aí ver nenhum padrão muito claro, tá? O gráfico ele tá bem lateral aqui nos tempos gráficos menores, né? Ele rompeu o topo, voltou. O que a gente não pode começar a fazer, pessoal, é esse movimento aqui de romper o topo e voltar, tá? Se ele começar a fazer esse movimento de romper um topo e voltou para baixo dele, rompeu outro topo, voltou, pode ser um sinal de fraqueza, a gente deve prestar atenção, beleza? Mas por enquanto segue aí sem setup no mercado nos tempos gráficos menores e com alvo em 88 mil dólares ali para prazo aí de dias e semanas, beleza? Bem, pessoal, vamos comentar brevemente aí sobre a Ethereum hoje, que está subindo mais que o Bitcoin, a dominância do Bitcoin está caindo, tá? A Ethereum, pessoal, o próximo alvo para ela está ali na região dos 5.200 dólares, né? Que é o alvo dessa cunha descendente que foi rompida para cima lá no final de setembro, tá? E também, olhando um prazo aí um pouco maior, né? Talvez de algumas semanas, talvez até alguns meses aí, seria ali na região dos 6.300 dólares, que é o alvo desse padrão xícara aí que ela formou, tá? A Ethereum a gente segue aí com a mesma perspectiva, pessoal. A Ethereum segue interessante aí, não tem setup aí para hoje, tá? Para day trade, para scalp nela. Outra moeda aí que a gente tem que comentar é a FTT, pessoal. A FTT tá interessante porque ela voltou a retestar a LTA daquele triângulo. Ela já está chegando aí no final desse triângulo, tá? Já está chegando um ponto de estrangulamento dos preços. Então, em breve, a FTT ela vai ter que se decidir aí e tomar alguma direção, tá? Se ela romper esse triângulo para cima, que é o mais provável, o alvo para ela seria lá na região dos 130 dólares. Por enquanto, a gente segue aí aguardando a FTT romper, tá? Pode acontecer de romper para baixo e buscar o alvo para baixo desse triângulo? Pode, tá? Sempre pode acontecer. Mas, pessoal, se o Bitcoin continuar aí dando sinais de que vai continuar a subir, o mercado continuar favorável, é mais provável aí que a FTT rompa para cima e venha aí a buscar alvos aí lá na região dos 130 dólares, beleza? BNB, pessoal, BNB por enquanto segue sem padrões gráficos muito claros aqui. No curtíssimo prazo, a gente não vê padrões gráficos no gráfico de 1 hora da BNB, mas a gente sabe aí que a BNB ela rompeu para cima um triângulo simétrico. O alvo desse triângulo simétrico se encontra lá na região de 1.130 dólares, tá? E esse alvo na região dos 1.130 dólares, ele só não foi alcançado ainda porque a BNB encontrou resistência no topo histórico dela lá do início de maio, tá? Essa região de topo histórico aí foi a região ali dos 688 dólares. Essa região, ela segurou a BNB, ela tá impedindo por enquanto aí que a BNB continue subindo, mas assim que a BNB e as altcoins retornarem e ganharam força, provavelmente a BNB rompe isso daqui e vai lá na região dos 1.130 dólares, beleza? Então, olho na BNB. ADA, pessoal. Cardano, para mim, ela tá fazendo aí o pullback naquela cunha descendente que foi rompida para cima, tá? Pullback geralmente é o ponto aí de melhor relação risco-retorno para estar fazendo posições aí, tá? Por quê? Porque você vai ter um stop menor para um alvo maior. Então, a Cardano, para mim, pessoal, nesse momento, ela tá interessante aí para um trade de curto prazo com alvo ali na região dos 3,50, beleza? Lembrando, tá? Sempre temos que usar stop loss, porque se você não usa stop loss e o mercado vai contra você, provavelmente aí você é liquidado ou perde muito mais dinheiro do que você vai conseguir recuperar de forma rápida, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, XRP. XRP rompeu aquela bandeira de alta lá, tá com alvo na região dos 2 dólares e 10 centavos. Provavelmente a gente vai ver a XRP a 2 dólares e 10 centavos aí nas próximas semanas ou meses, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Dogecoin. Dogecoin precisa ali superar aquela região dos 35 centavos de dólar para fazer um fundo duplo com alvo ali na região dos 50 centavos de dólar, beleza? Então a gente aguarda aí a Dogecoin fazer algum movimento, mas claro. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a Polkadot. A Polkadot, ela se encontra aí retestando aquele topo histórico, tá aquela região dos 48, 49 dólares. Para mim, essa região em que ela se encontra, pessoal, é a região aí de suporte, tá? Ela começou a romper o topo histórico,
O que falta para Polkadot é o que mesmo que faltava nos últimos dias, né? Falta ela conseguir aí tá superando a região ali dos 54, 55 dólares para ser mais preciso aí e arredondar o valor, né? A Polkadot para mim ela segue aí numa região interessante, viu, pessoal? Ela tá com alvo lá na região dos 88 dólares. Assim que o Bitcoin, o mercado der uma trégua aí, né, ficar mais favorável, provavelmente a gente vai ver a Polkadot indo aí na região dos 88 dólares, beleza? Bitcoin Cash, pessoal. Bitcoin Cash ontem ela corrigiu e como eu disse, pessoal, dia 9 ela subiu aí 12%, dia 12 ela caiu aí mais de 8%, tá? Então, a gente sempre que um ativo sobe muito num dia, principalmente moedas com market cap alto, é bom tomar cuidado porque pode haver uma realização de lucro ali no outro dia, beleza? E é o que aconteceu aí na Bitcoin Cash. Ela caiu e parece que hoje ela está retornando o movimento aí. E a gente tem alvo para Bitcoin Cash lá na região dos $1.000, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, a Solana, pessoal. A Solana, ela tá ainda caindo, tá? Por enquanto a gente não, depois que bateu no alvo ali dos 260 dólares, por enquanto a gente não tem aí nenhum padrão gráfico tão claro na Solana, tá? A gente tá aí aguardando ela fazer algum movimento, algum padrão que a gente consiga identificar, né? Pra gente tentar montar uma operação, seja ela de compra ou de venda, tá? De venda eu acho arriscada nesse momento aí pra Solana, que tá com uma tendência de alta muito forte, beleza? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, a Chainlink, pessoal. Chainlink segue na mesma situação, alvo ali nos 70 dólares, agora ela tá em 35 dólares, beleza? Rompeu o triângulo simétrico para cima e provavelmente a gente vai ver a Chainlink aí nas próximas semanas buscar os 70 dólares. Isso é lógico se o Bitcoin permitir, né? Se ele cair, aí complica a situação. Se ele desse uma queda forte, ia ser complicado. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Litecoin. Litecoin subiu anteontem e depois corrigiu ontem com aquele movimento do mercado, né? Ela tem uma resistência lá na região dos 310 dólares. E, pessoal, quando ela conseguir passar ali dos 310 dólares, provavelmente ela vai ali para a região dos 420, que é o topo histórico, beleza? Só que na Litecoin a gente não tem nenhum setup por enquanto, tá? A moeda tá aí num contexto meio conturbado, né? A gente aguarda ela fazer algum movimento mais claro. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Uni, pessoal. A Uni estava rompendo a cabeça do pivô, mas aquela queda pegou ela de surpresa ontem. De qualquer forma, pessoal, o que tudo indica, a Uni está rompendo aquele triângulo simétrico para cima. O alvo dele é ali na região dos 57 dólares, 58 dólares, beleza? Provavelmente a gente vai ver a Uni indo ali na região dos 58 dólares. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é SLP, tá? Só atualizando a situação da SLP. Eu tô com ela em carteira, tá, pessoal? É uma moeda aí que, na minha visão, ela ainda, em caso de uma out-season, provavelmente ela pode aí ter um desempenho legal, beleza? Houveram mudanças aí no jogo dela, tá? Agora criaram, parece que uma DEX dela. Então, assim, em caso de uma out-season, essa moeda ela pode ser lembrada. Essa moeda passou por uma hype muito forte esse ano, né? Entre maio e julho, ela chegou a se valorizar aí em torno de 500%, tá? Então ela tá na mesma região, aquela mesma região em que ela, a partir da qual ela começou a se valorizar aí, pelo menos de acordo com o histórico de gráfico disponibilizado pela Binance, né? Ela tá nessa região de novo, parece estar havendo uma acumulação muito forte aqui nessa região, tá? E em caso de uma out-season, ela poderia aí subir novamente. E se ela subisse, pessoal, se ela voltasse ali para o topo histórico dela, na região dos 40 centavos, seriam aí mais de 400% de lucro, tá? Então, para mim, é uma moeda onde a relação risco-retorno é interessante. Se você comprar 1% da sua banca nela, se tudo der errado, você perde 1%. Se tudo der certo, você vai poder aí ganhar 4%. Então, você está ganhando, arriscando $1 para tentar ganhar 4. Uma relação risco-retorno excelente, beleza? Matic, pessoal. Matic segue aí naquela mesma situação, tá? A gente tá aguardando aí a Matic fazer alguma coisa, né? Pra gente ter um padrão de alta aí, claro, aí, para ela retornar ao movimento no curto prazo, tá? Mas num prazo um pouco maior, a gente vê aí a Matic rompeu um triângulo simétrico gigante aí com alvo lá na região dos 3 dólares e 80 centavos. As próximas semanas, talvez meses, provavelmente a gente vê a Matic ali nos 3,80, beleza? Teta, pessoal, a Teta só falta agora ela romper a cabeça desse pivô aqui na região dos 8 dólares e 60 centavos para a gente começar a ver ela aí ir buscar a região dos 21 dólares, beleza? Então a Teta a gente segue otimista com ela.
SNX, pessoal. Infelizmente, essa moeda ela deu uma violinada muito forte ontem, tá? Ela pegou meu stop, né? Mas eu ainda acredito nela, pessoal, porque esse movimento ali, essa violinada de ontem, ela foi por causa de um food, tá? De algo aí que jogaram no mercado para derrubar o mercado. A notícia ela foi espalhada de uma forma aí, sem ter coisas aí, com coisas, vamos dizer assim, não ainda comprovadas, né? Foi espalhado um boato no mercado, isso jogou o mercado de criptomoedas longe, né? Derrubou o mercado de criptomoedas e acabou que essa moeda sofreu bastante com isso, tá? Hoje ela tá passando por uma atualização importante, um evento importante, se eu não me engano. E pessoal, acredito que essa moeda aí, em caso de uma auto-season, ela pode ser interessante. E também, pessoal, que ela rompeu aquele padrão, aquela cunha, e ainda assim ela tá conseguindo se manter acima ali, ela não voltou para baixo da cunha, acredito ainda que ela pode ali na região dos 13 dólares e 45 centavos, beleza? Cake, pessoal, a Cake começou a romper aquela linha de tendência de baixa aí, daquela bandeira de alta, né? Seria interessante agora se a Cake conseguisse passar aí dos 20 dólares e 60 centavos para ela ir buscar a região dos 35 dólares e 30 centavos, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é Step, pessoal. Step Finance, né? Que é uma moeda aí que eu citei como oportunidade para mim. Ela segue aí como oportunidade, tá? A moeda que ainda pode se valorizar muito, principalmente em caso de uma out-season. Hoje ela tá caindo 1,5% aproximadamente. Mas ela se encontra, pessoal, na minha visão, retestando aqui aquela linha de tendência de baixa do triângulo simétrico que ela rompeu, tá? Então parece que ela está fazendo pullback. Ela estaria aí numa região onde a relação risco-retorno fica interessante para ela, beleza? Então, a moeda aí que eu sigo otimista nela também. Me pediram para falar sobre a SMR, pessoal. Na verdade, é para atualizar, né? Que essa aí é uma das moedas que eu citei como oportunidade. E para mim, ela segue como oportunidade, pessoal. Ela só precisa passar aqui para cima da região dos 8 dólares e 95 centavos, né? Que aí ela vai estar fazendo pullback e aí provavelmente ela vai buscar o alvo ali próximo aos 15 dólares, tá? Por enquanto, ela ainda não fez isso. É a região de pullback, geralmente a região com a melhor relação risco-retorno aí para estar montando posições, beleza? Lembre-se, pessoal, a gente sempre usa stop porque a gente nunca sabe o que o Bitcoin vai fazer, tá? Esse mercado ele é doido e do nada um Bitcoin ele pode desabar aí e puxar a maioria das moedas para baixo, beleza? Então agora vamos falar aí das moedas pedidas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico. Então agora, pessoal, vamos aí falar sobre as moedas pedidas pelos inscritos, né? A primeira delas é a Mana, tá? Me pediram para falar sobre a Mana. A Mana, pessoal, no vídeo de ontem eu disse, ela parece estar formando uma cunha descendente. E hoje, pessoal, ela deu uma subida aí. No dia ela tá subindo aí aproximadamente 10%, tal, que é legal. Só que a gente ainda não tá vendo um volume de negociação muito alto, mais alto do que o de ontem, pelo menos. Então, o volume de negociação ainda segue baixo aí pra gente falar que a gente tem um rompimento muito forte, tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, tudo tá indicando aí que a Mana está rompendo essa cunha descendente para cima, tá? Se a gente projetar o alvo dessa cunha descendente aqui para cima, para a gente ver até onde que a Mana poderia ir, a gente teria um alvo aí lá na região dos 5 dólares, beleza? Então existe perspectiva de a Mana vir buscar ali próximo aos 5 dólares, tentar chegar perto ali dos 5 dólares. Só que, pessoal, hoje ela subiu 10%, ela chegou a subir mais de 10%, certo? Uma moeda aí que tem um market cap relativamente grande, subindo 10%, tomem cuidado. Por quê? Porque amanhã ela pode fazer o que a gente chama de pullback. Depois de um dia de alta, existe um grande risco de ocorrer um dia de queda, principalmente nesse contexto de rompimento, tá? Então ela poderia ali voltar para a região dos 2,50 e ali seria uma região de melhor relação risco-retorno para tentar montar uma operação e operar esse rompimento dessa cunha, beleza? Então, perspectiva para a Mana aí perto dos 5 dólares, porém agora a gente espera aí que ela recue, tá? É esperado que ela recue e volte ali para a região dos 2 dólares e 50. Até aí estaria tudo bem, né? E depois ela precisa superar a região dos 2 dólares e 85 centavos para ir lá buscar esse alvo perto dos 5 dólares, beleza? Então, para a Mana é isso, pessoal. Me pediram para falar sobre a The Sandbox, né? Essa moeda aí, pessoal, também parece estar fazendo aí um padrão de continuação de tendência, tá? E para a gente ter aí uma perspectiva de para onde vai romper, quando vai romper, né? A gente precisa aí olhar primeiro a tendência. A tendência prévia é de alta, então a gente espera aí que ele continue, que essa moeda continue esse movimento de alta, tá? Mas para isso ela vai precisar confirmar
a continuação rompendo para cima essa bandeira de alta, né? Ainda não aconteceu, tá? Quando ela romper, aí ela começa a ficar interessante. E se ela romper para cima, pessoal, o alvo dela, da Sandy, vai ser ali na região dos $4,52, tá? Então ela vai aí ter uma subida legal, ela vai quase estar dobrando aí de valor. Então, olho na Descend, porque essa moeda aí, se ela romper esse padrão, ela pode ficar interessante, beleza? Ainda não rompeu, mas fiquem de olho nessa possível bandeira de alta. Me pediram para falar sobre a Engine, pessoal. A Engine segue naquela mesma, tá? A gente segue aí aguardando ela dar continuidade àquele movimento de alta que ela iniciou quando rompeu aquele triângulo gigantesco. Gente, esse triângulo se formou entre março e novembro, tá? Março e outubro, para ser mais preciso, né? Então ele levou meses para ser formado. Então a gente sabe que o alvo dele também não vai ser atingido do dia para a noite, tá? Pode demorar semanas, talvez até alguns meses aí para ela ir buscar o alvo desse triângulo, que se encontra ali na região dos $5,34 aproximadamente, beleza? Shiba Inu, pessoal, me pediram para falar da Shiba Inu, né? E o que está acontecendo com a Shiba Inu? A Shiba Inu, ela tá rompendo para cima aí um triângulo simétrico, tá? Também a gente pode considerar aqui como uma bandeira de alta. Se a gente projetar para cima essa bandeira de alta que está sendo rompida para cima, pessoal, a gente teria alvo aí para a Shiba Inu ali na região de 11.701 de frações de centavos, tá? De forma mais clara, seria aí em torno de 5%, 105% acima do preço em que ela se encontra hoje. Só, pessoal, que é aquela coisa, tá? A Shiba Inu hoje em dia ela tá com um market cap muito grande, ela está rompendo o triângulo, está subindo 12% agora, nesse momento, quase 13%. Tomem cuidado, não comprem na euforia, tá? Esperem ela recuar. Provavelmente amanhã aí a gente pode ter o pullback, né, que é um movimento que volta amanhã ou depois dos próximos dias, e aí fica interessante aí a relação risco-retorno, fica interessante para estar apostando nela, tá? E aí fica interessante aí para ela fazer esse movimento, depois ela romper na cabeça do pivô, aí a gente vai ter quase certeza aí que ela busca o alvo, beleza? Então, para Shiba Inu, a gente tem esse triângulo simétrico sendo rompido para cima. Eu, particularmente, pessoal, não gosto muito de operar essa moeda. Ela é muito volátil. Volatilidade, para quem usa stop, acaba sendo prejudicial, tá? Stop loss, pessoal, ele ajuda, mas ele atrapalha se você usar ele num ativo muito volátil, com muita volatilidade, né? Porque ele acaba sendo pego, às vezes, sem necessidade, né? Ele acaba sendo acionado com muita facilidade, tá? Então, por isso eu não gosto tanto da Shiba Inu para operar, beleza? De fundamentos também eu não sei se ela é uma moeda aí tão revolucionária assim para justificar essa alta. Então, se você está pensando em fazer hold de Shiba Inu, tome um pouco de cuidado, porque daqui a alguns meses, né, quando o mercado, ou um ano, não sei, quando o mercado esfriar, ela pode ser uma moeda aí que pode sofrer, beleza? HT, pessoal, me pediram para falar da Huobi Token, tá? A Huobi Token tá sofrendo aí para romper aquela linha de tendência de baixa, pessoal. Essa linha azul, tá? Enquanto ela não romper, a gente aí não vai ter, não vai poder dizer que ela saiu da tendência de baixa. Desde março ela vem aí fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? E se ela conseguir aqui passar dessa linha de tendência de baixa, a gente começa a ter perspectivas de que ela venha a subir, tá? Enquanto ela não conseguir romper essa linha de tendência de baixa azul e essa região de resistência ali nos $12,25, aí a gente fica aqui aguardando para ver se ela faz algum sinal mais claro. Por enquanto a gente não tem aí um sinal tão claro, tá? Se a gente olhar aqui, confluir essa análise de longo prazo com a análise de curto prazo, a gente vê que ela está aí em um ponto de triângulo, um estrangulamento. Ele tem uma linha de tendência de baixa forte, uma linha de tendência de alta que vem aí guiando a alta dela desde 26 de setembro, tá? Então a gente vai ter que ver aqui para que lado que ela vai decidir, se ela vai para cima, se for para cima, ótimo, ou se ela vai aí para baixo, tá? Se ela vai começar a cair, né? Então a gente tem que ficar aí de olho para ver qual vai ser o próximo passo dessa moeda. Me pediram para falar aí, pessoal, sobre a Crypterium, né? A Crypterium, ela rompeu para cima um fundo duplo, tá? O alvo desse fundo duplo se encontra ali na região dos 45 centavos de dólar. Agora ela está em 35. Ela já chegou aí, pessoal, a alcançar a região ali dos 42 centavos de dólar. Então ela quase chegou no alvo. Eu considero que ela já bateu esse alvo. Por quê, pessoal? Porque eu não gosto de trabalhar com ponto específico de alvo, tá? Eu trabalho com regiões de alvo. Então, para mim, por enquanto, a gente não tem um sinal aí de subida muito claro nela, tá? Ela precisa que romper o último topo para a gente falar que ela está fazendo pivô e vai dar sequência de alta. Então, para mim, essa moeda já bateu o alvo, beleza? Me pediram para falar sobre a SWIP, pessoal. A SWIP, ela tá dentro de um triângulo simétrico gigante. A gente está aguardando aí ela romper para algum lado para se decidir e a gente ter uma visão mais clara de para onde ela vai, beleza?
Me pediram para falar também sobre a Phantom. A Phantom, pessoal, por enquanto ela tá aí andando de lado aí no mercado, tá? Ela não tá fazendo movimentos muito claros. Mas aparentemente, pessoal, ela pode estar aqui fazendo uma linha de tendência, fazendo uma bandeira de alta, tá? Porque uma vez que a gente tá vendo aqui que ela tá a gente consegue conectar os topos e os fundos aqui por um canalzinho de baixa. Só, pessoal, que numa tendência de baixa, o que é esperado? À medida que o ativo, né, a moeda, ela começa a fazer topos e fundos cada vez mais baixos, o volume aqui embaixo ele tem que subir à medida que ela vai fazendo esses fundos mais baixos, esses topos mais baixos. No caso aqui da Phantom, pessoal, o que a gente está vendo? Tá? A gente está vendo ela aqui fazer topos e fundos mais baixos, só que o volume também está caindo, então isso demonstra que a queda está perdendo força, tá? Então, provavelmente a Phantom ela está aí formando um padrão de continuação da tendência de alta, e o gatilho desse padrão aí para ela continuar a tendência de alta, quando que a gente vai poder falar que ela vai continuar, é quando ela romper aí essa linha de tendência de baixa, essa bandeira de alta aí, provavelmente ela vai dar continuidade, beleza? Se ela conseguir romper para cima essa bandeira de alta, pessoal, a gente vai ter alvo aí para ela lá na região de 4 dólares e 60 centavos, beleza? Secret, pessoal, a Secret, ela ontem começou aí a romper para baixo aquele triângulo descendente, né? Mas, pessoal, sinceramente, tá? Não sei se rompeu, né? Foi um boato aí que jogou tudo para baixo, liquidou um monte de gente, assustou muitas pessoas, fez muitas pessoas aí saírem de posição, serem tiradas à força de posições, né? Então, para Secret, pessoal, eu sigo aí otimista ainda, tá? Para mim ela tá rompendo o topo histórico, para mim ela está acumulando aí na região do topo histórico, e assim que ela ganhar força novamente, pessoal, aí ela deve buscar a região dos 17 dólares. Para mim a Secret ainda segue com alvo nos 17 dólares. O que poderia atrapalhar a Secret e impedir que ela busque esse alvo, pessoal? O que poderia atrapalhar a Secret seria se o Bitcoin caísse e desabasse, tá? Por enquanto a gente não tem indícios disso, beleza? Me pediram para falar sobre a FXS. A FXS, pessoal, ela tá próxima aí de romper o topo histórico, tá? A gente não tem um setup muito claro nela. Ela fez um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no par dólar, né? Com volume não muito confirmando, mas tudo bem. Ela já bateu o alvo, tá? Então, é uma moeda aí que por enquanto a gente não tem um setup. Se ela conseguir passar o topo histórico aqui de forma saudável, a gente começa a olhar para ela como uma possível oportunidade de operar, tá? Mas por enquanto, seria interessante se ela acumulasse aqui nessa região para romper. Se ela romper rápido, também não vai ser interessante, porque existe risco dela voltar, beleza? Me pediram para falar sobre a TIS, né? A moeda aí que com pouquíssimo histórico de negociação, tá aí que está em tendência de baixa. A gente vê que ela está aí fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, a gente não tem um alvo para ela, beleza? Me pediram para falar sobre a SSV, pessoal. Outra moeda aí que também não tem muito histórico de negociação, está andando de lado e não tem nenhum padrão gráfico nela no momento. Então a gente não consegue aí tirar uma conclusão muito clara olhando o gráfico dela. Me pediram para falar sobre a Lazio, a mesma coisa, moeda nova com pouco histórico de negociação e que não está com uma tendência muito clara. Ao contrário das outras, pelo menos ela parece estar aqui fazendo uma cunha, tá? Então, para quem se interessa em operar ela, talvez o rompimento dessa cunha para cima aqui poderia ser interessante, tá? Se ela conseguir romper essa cunha para cima, que é o que costuma ser o mais provável, a gente teria alvo aí para Lazio lá na região de aproximadamente 25 dólares, beleza? Então, olho na Lazio, se ela romper a cunha para cima, talvez para quem se interessa nessa moeda, ela pode ficar interessante, tá? Me pediram para falar sobre a M-Box, pessoal. A M-Box segue na mesma, né? Essa moeda pedem aqui com frequência, tá? Mas infelizmente ela segue aí, parece fazendo um triângulo descendente, tá? Se romper esse triângulo descendente para baixo, meus amigos, aí a coisa fica ruim para a M-Box, tá? Se ela romper para baixo, ela poderia aí cair bastante, beleza? É um padrão de continuação de tendência de baixo, então a gente tem que aguardar. Pode acontecer dele ser rompido para cima? Pode, tá? Mas mais provável no triângulo descendente é ser rompido para baixo. Se for rompido para baixo, aí provavelmente ela volta no preço de lançamento dela ou abaixo, tá? Então, a gente aguarda aí a M-Box fazer algum sinal aí, que ela já está chegando nesse final desse triângulo, em breve ela deve fazer alguma demonstração aí clara de para onde que ela vai, beleza? Me pediram para falar sobre a Tron, pessoal. A Tron, a gente tem para ela aí um triângulo simétrico sendo rompido, né? O alvo desse triângulo simétrico, ele está ali na região dos 25 centavos de dólar, tá? E ela já está fazendo aí, parece o rompimento desse triângulo. Entrou volume de negociação, é um triângulo gigante, tá? Agora ela só precisa aqui superar a região dos 11 centavos, 12 centavos de dólar
para estar aí fazendo a cabeça do pivô e indo ali buscar o alvo, beleza? Também precisa que o Bitcoin não caia no meio do percurso dela para não atrapalhar. Me pediram para falar sobre a Rádio Caca, pessoal. A Rádio Caca, o problema dela é, primeiro, ela não tem muito histórico de negociação e, segundo, ela é uma moeda com baixo volume de negociação, tá? Então tomem cuidado nesse tipo de moeda, não entrem com muito dinheiro nesse tipo de moeda, porque é algo aí perigoso, beleza? Mas de qualquer forma, a Rádio Caca está em tendência de alta, tá? Ela tá aí fazendo topos e fundos cada vez mais altos e comprar aqui um ativo que está aí na tendência de alta, assim, que está subindo hoje, 26% pode ser perigoso, tá? Só a título de exemplo, pessoal, ontem ela chegou a cair aí em torno, no mesmo dia, tá? Chegou a cair mais de 20%. O que acontece, pessoal? Nessas quedas de 20%, as pessoas acabam se assustando e vendendo, tá? Então, o cara que comprou aqui nesse topo, ele pode ter se assustado com essa queda e acabado vendendo aqui. Então, por isso que esse tipo de moeda, para mim, com muita volatilidade, pelo menos, tá? Para quem opera com stop, esse tipo de moeda é complicado. O que dá para fazer nela é usar aquela estratégia, comprar 1% da banca, que é assim o máximo que você está arriscando nela, 1%. Se ela subir, por exemplo, 1000%, você ganha 10 vezes, você ganha 10% da banca. Se ela cair e nunca mais voltar, você perdeu 1%, tá? Essa é a estratégia que funciona melhor aí nesse tipo de moeda, beleza? Me pediram para falar sobre a Ethereum Classic, pessoal. O que está acontecendo aqui com a Ethereum Classic, tá? A Ethereum Classic, ela tá aí, segue aí fazendo um triângulo simétrico, aparentemente, é o que tudo indica aí, tá? Mas, na verdade, aqui parece ser um triângulo ascendente, né? Se a gente olhar aqui, a Ethereum Classic, ela parece estar, tudo indica que ela está fazendo aí um triângulo ascendente. O alvo desse triângulo ascendente, pessoal, se ele for rompido para cima, seria ali na região de aproximadamente $130, beleza? Então, olha na Ethereum Classic, ela precisa ainda romper a região ali dos $83 para estar ficando interessante, beleza? Vamos aguardar e ver o que a Ethereum Classic faz. Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite e bons negócios. Até mais, tchau!